Muito bem, agora vamos para a segunda parte a respeito a como Deus tratou o pecado lá em Romanos, a partir de Romanos 3, a partir do versículo 9, onde vai falar que Deus pegou Jesus Cristo, sendo inocente, e o fez culpado no lugar de todos os culpados. Então isso faz com que Deus seja um juiz injusto, porque em toda a Bíblia, em toda a Torá, é demonstrado e ensinado para o povo de Israel que Deus é o grande juiz, e Deus é o grande juiz justo, e Ele faz justiça sobre toda a terra. Lembrando o episódio lá em Abraão, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída e Deus decide revelar a Abraão, e eles vêm, comem, ficam um tempo com Abraão, e eles vão caminhando para Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede pelo seus parentes, Ló, e diz, e vai falando, até chegar em 10 pessoas, se Deus visse 10 pessoas justas, Ele iria destruir o justo, junto com os ímpios, junto com os pecadores. E Deus deixa bem claro para Abraão, que Ele não destruiria aquele lugar, se Ele achasse ali pelo menos 5 justos, 10 ou 5 justos, se Ele achasse ali, por Deus ser um ser justo, juiz, Ele não destruiria o justo junto com o injusto, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus é o Deus, um juiz justo, e a justiça dele é infinita. Não pode haver injustiça em Deus, não pode ser achado injustiça em Deus. Deus não é homem que volta atrás. A própria palavra de Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então, como Deus é um ser infinito, todos os atributos dele, amor é infinito, justiça é infinito, graça é infinito, tudo tem um aspecto que não tem como ser medido. E a justiça de Deus, o julgamento de Deus, é da mesma forma igual. Então, pelo que Paulo está dizendo, então Deus seria um juiz injusto. Por quê? Porque ele pegou o inocente que é Cristo Jesus e fez ele um ser abominável naquela cruz, a pegar o pecado de todas as pessoas, o pecado de tudo aquilo tem que ser restaurado, e colocou em cima de Cristo Jesus, e fez dele o objeto da sua ira contra esse pecado, contra essa condenação. Esse juízo de Deus que era para ser derramado em cima de todos nós pecadores, Ele direcionou em cima de si mesmo, na pessoa do seu próprio Filho. Então isso seria uma injustiça da parte de Deus, e isso de fato foi o que os judeus não aceitaram de forma nenhuma, porque isso era inconcebível na cabeça dos judeus, né? Isso é um escândalo, e para os gregos isso seria uma loucura, que qual Deus que eles tinham nos seus panteões que jamais teria tomado tal atitude de vir nessa terra e ser um homem normal e receber toda a ira, todo o castigo daqueles que se achegam a Deus e que são salvos. Então, segundo Paulo, lá em Romanos 3, Deus faz de Jesus a propiciação, quer dizer, é um termo jurídico naquela época tratado, que era você fazer com que alguém pagasse no lugar do outro. Então seria no caso a troca. Você seria justificado, é uma justificação. Você foi justificado, nós fomos justificados mediante o pagamento de outro. Quer dizer,
A dívida era tão grande que não tinha como ser paga. Então, Deus proveu a forma de que alguém pagasse, e ele escolheu e ele fez com que isso fosse pago através da pessoa de seu filho. E ao fazer isso, ele declarou Jesus sendo inocente, uma pessoa inocente e justa, culpado no lugar de todos os outros. Então, quer dizer, houve da parte de Deus uma imposição jogada em cima de Cristo Jesus, para que ele recebesse toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, e assim fazendo Jesus na cruz maldito do próprio Deus, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas isso faria com que Deus fosse um ser injusto, porque ele pegou o inocente e culpou, e o culpado ele declarou inocente, e ainda pior, ele usou o inocente para pagar o preço do culpado. Então isso demonstra o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa culpa, de todo homem, não só nosso, mas de todo homem, que é um pecado que é impagável, não temos condições de pagar, porque ele é tão grande, um único pecado é tão grande, que o homem foi declarado infinitamente culpado e infinitamente merecedor do sofrimento, do lago de fogo e do inferno. Mas como o amor de Deus é infinito também, Deus, no seu amor infinito, ele amou todos aqueles que ele preparou antes da fundação do mundo para receber a salvação em Cristo Jesus. Mas como por todos, lá em Romanos também fala, através de Adão todos receberam a semente do pecado e todos nascem pecadores irreconciliáveis com Deus, então coube a Deus achar o meio pelo qual ele salvaria e ele se autossatisfaria a sua ira, como se Deus com a mão pesada ele condena, uma ira infinita, e com uma outra ele derrama amor. Só que dentro de todos os homens, animais e todos os homens e anjos, não foi achado nenhum ser que fosse capaz de suportar a ira de Deus ao mesmo tempo, enquanto ele derramava amor. Porque a nossa ofensa, a ofensa de Adão contra Deus, exige que a ira de Deus seja aplacada contra nós. A ira de Deus tem que ser satisfeita. Alguém tem que pagar o preço, porque Deus não pode ficar sem o pagamento da ofensa feita contra ele. Então, a única forma da solução do problema que nós vemos é que o próprio Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos criou e criou tudo no universo, ele mesmo é a pessoa capaz de aguentar e suportar. Por isso que o próprio Deus proveu a sua maneira de vir na terra através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus deixou bem claro que ele, o Pai, era um único ser, era uma única pessoa, porque ele disse: eu e o Pai somos um. E Deus deixa a sua glória, não que ele deixou de ser o Deus glorioso, e continua sendo, mas por um momento ele deixou tudo que ele é no universo e veio na pessoa de seu Filho e se encarnou em Jesus Cristo, filho de Maria. E ali ele se tornou um homem junto conosco, um Deus homem, 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque um homem pecou e um homem tem que pagar a dívida, e essa dívida é infinita, e somente Deus aguenta o seu próprio poder. Só Deus pode suportar o peso da sua ira
sobre um homem. Então Deus se fez homem presente na terra. No texto de Provérbios que eu falei, que a gente vai ver nessa segunda parte, diz assim: Provérbios falando a respeito de injustiça: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então presta atenção. O que justifica o ímpio, o que justifica, ou a pessoa, ou alguém, ou um juiz, ou qualquer coisa que declara o ímpio justo, justificado, o termo aqui é jurídico, tá? Foi o que Jesus fez, foi o que Deus fez através de Cristo Jesus. Deus nos justificou. Nós somos ímpios, Deus nos justificou. E o que condena o justo. Então quer dizer, Deus condenou Jesus a morrer naquela cruz. Deus pegou nossos pecados e condenou ele no corpo de Cristo. Lá nós fomos justificados. É um termo jurídico. Nós fomos, alguém pagou o preço no nosso lugar, trocou o nosso lugar, trocou. Ele foi o pagamento da nossa dívida. O pagamento era nós morrermos e sermos jogados no lago de fogo, mandado para o inferno, infinitamente sofrendo o justo castigo de Deus. O inferno ou o lago de fogo não é a ausência de Deus, é a ira de Deus sendo plenamente satisfeita no homem que desejou obter o conhecimento do bem e do mal. É lá que recebemos a formatura daquilo que Adão e Eva desejou no jardim do Éden, que é o quê? Ter todo o conhecimento do bem e do mal. O único bem que os ímpios vão conhecer é o bem aqui da terra, é o bem que eles estão recebendo, vivendo na terra sem crer em Deus. Isso é uma graça ainda de Deus. Deus está deixando o homem receber esse bem sem ser infortunado aqui na terra, sem sofrer castigo. Esse é o único céu que o ímpio vai viver, porque depois ele vai sofrer eternamente na presença de Deus no lago de fogo, tá? E nós, os cristãos salvos, é o único inferno que nós vamos viver de fato, e tormento vai ser aqui na terra, porque Deus vai nos salvar e tem prometido coisas maiores, o qual nós não imaginamos, para nós vivermos na presença de Deus, regozijando e louvando e adorando para sempre, infinitamente, tá? Então a vida é só uma passagem, porque Adão era para viver eternamente, mas o pecado entrou e corrompeu tudo, e Deus usou Cristo Jesus para o quê? Para condenarmos nossos pecados lá em Jesus. E quem faz isso, quem pratica esse tipo de coisa, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, esse ser é um abominável para o Senhor Deus. Então isso é problema. Então Deus seria abominável porque ele agiu contra o seu próprio princípio, ele agiu contra o seu próprio caráter infinito. Como é que pode Deus condenar? Deus justificou o ímpio e condenou o justo, e quem faz isso é uma abominação para Deus. Então Paulo está dizendo que Deus nos justificou. Esse é um termo jurídico. Alguém pagou o preço, e quem faz isso é abominável diante de Deus. Então isso seria loucura. Então o mundo poderia condenar e falar contra Deus, porque Deus agiu contra aquilo que ele é no seu próprio caráter. Então, como Deus pôde agir? Como Deus pôde fazer isso? O inocente no lugar do pecado, sendo que o caráter de Deus jamais Deus condenaria. Como é que Deus resolve isso? Como é que nós podemos entender uma coisa dessa? Mas lá no próprio livro de Romanos, existe a palavra lá que nós precisamos entender, que é no próprio capítulo 3, a partir do versículo 24, 26, ó.
para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, para que Deus, através da morte de Cristo, para que Deus seja o quê? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, para a demonstração da sua justiça. Por quê? Porque Deus demonstrou justiça, para que ele seja justo e justificador. O que Paulo está querendo dizer é que Deus fez dois tipos de justiça, tá? Jesus morrendo naquela cruz, sendo maldito, ele tinha que ser 100% Deus e 100% homem, porque a natureza do homem junto com a natureza de Deus, a natureza do homem junto com a natureza de Deus, as duas juntas, ao morrer na cruz, a natureza terrena recebendo toda a punição, ela vai morrendo e sendo amaldiçoada por Deus. A natureza humana vai morrendo e sendo amaldiçoada e recebendo toda a ira de Deus, e todo o nosso pecado foi colocado em Cristo Jesus, e tudo foi sendo amaldiçoado na carne de Cristo, sendo 100% Deus, Deus sendo Deus, e o homem, a carne do homem, sendo morta e sendo dilacerada e sendo destruída e recebendo a maldição e morrendo. Com isso, a natureza de Deus junto com a natureza do homem, Deus recebeu a maldição, e Deus foi considerado um abominável, que nem Provérbios fala. Deus se tornou um ser abominável naquela cruz, na pessoa junto do seu filho, para que ele fosse considerado justo a nos perdoar. Meus irmãos, essa compreensão é séria, tá? Porque o problema de Deus não era conosco, não era só com a gente pessoal. Deus não tinha um problema pessoal com a gente. Deus tinha um problema muito maior para resolver com Ele mesmo, porque Ele não poderia juridicamente nos declarar justo, porque se Ele fizesse isso, Ele tinha que se tornar um ser abominável, uma abominação, e Ele fez isso ao se unir com a nossa humanidade. É por isso que Deus teve que ser 100% homem, porque se Ele não tivesse juntado com a nossa natureza e ter jogado a maldição, ter derramado toda a sua ira em cima de Cristo Jesus, porque é por isso que Jesus está sofrendo lá no jardim do Getsemane, pedindo: Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. O cálice não era a morte, não era a chicotada, não era a cruz, não era carregar a cruz. O cálice era o cálice da ira de Deus sendo derramada em cima a favor de nós todos os pecadores, em cima de Cristo Jesus. Deus aniquilou Jesus, se aniquilou a si mesmo naquela cruz, a sua carne entrelaçada com ele, sendo o próprio Deus, e ele se fez maldito naquela cruz. Gente, Deus teve que se fazer maldição para aguentar sua própria ira, para que nós recebêssemos salvação. Isso foi um alto preço, é o preço infinito da ira de Deus derramada em cima de um inocente. Jesus era inocente, ele não tinha pecado nenhum, e Deus, para ser justo, para ser um Deus justo, Deus não ficou fora. Deus recebeu em si mesmo toda a culpa e toda a injustiça no nosso lugar, para poder nos declarar justo e Ele ser justo, e agora Ele justificar todos que achegam a Ele, porque Ele pagou o preço. E isso precisa ser entendido completamente na nossa mente, não na nossa mente, mas no nosso coração, porque é do coração que flui o amor a Deus verdadeiro. Quando o nosso coração foi impactado por esse poder, desse entendimento, desse evangelho, esse é o evangelho verdadeiro. Deus se fez uma maldição naquela cruz, para Deus te salvar, Ele teve que se tornar um maldito. E os crentes hoje não estão entendendo, eles estão com uma fantasia, uma coisa romântica. Isso não é romântico, isso não é um Deus grego, um Deus de qualquer outra nação.
Esse é o Deus criador dos céus e da terra, tudo no universo. Ele deixou tudo que ele era, desceu na terra, se fez homem e derramou toda a sua ira em cima de si mesmo e se fez maldição no seu lugar. E você, meu irmão, tem que entender isso, para você poder nascer de novo e amar a Deus e amar aos irmãos, porque Deus nos amou. É isso que João fala lá nas suas cartas, porque Deus nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amar agora. E Jesus disse, lá na sua oração, em João 17, assim como Deus enviou ele ao mundo para nos justificar, Deus agora nos envia ao mundo para amar as pessoas, todas as pessoas, tanto os dentro da igreja, muito mais os de fora, por entender que nós não merecemos nada, que nosso Deus teve que se tornar um ser junto conosco, sendo justo, sem merecer castigo nenhum, e Deus e o homem, Deus derramou toda a sua ira, toda a sua cólera em cima de si mesmo, para nos justificar de graça e pela graça, em todos aqueles que creem no nome do seu Filho, Jesus Cristo, que é maravilhoso e bendito para todos sempre, amém. Então, meus irmãos, a coisa é séria. Esse entendimento não é brincadeira. Você que está afastado do Senhor Deus, você que está longe do Senhor, você que não congrega mais, você que vive sozinho, mas tem o seu coração do Senhor, se ajunte e venha. Não importa o que está acontecendo dentro das igrejas, não importa. Quando Cristo me salvou, a igreja que Ele me salvou, estava acontecendo um monte de coisas erradas, estava acontecendo um monte de coisas que não convém falar. Mas quando eu entendi a salvação de Cristo Jesus, o que Ele fez por mim naquela cruz, nada me importava. O que importava é eu me ajuntar com meus irmãos, com todos aqueles dentro da igreja que eram irmãos verdadeiros, e louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E os tempos estão se abreviando, e os tempos estão ficando difíceis, e as promessas de Deus estão se cumprindo. Creia, meus irmãos, e se ajunte conosco nas igrejas, aquelas igrejas verdadeiras que pregam o Evangelho de Cristo Jesus, igrejas tradicionais como batistas, igrejas presbiterianas, igreja o qual se firma e se fundamenta nisso que eu estou ensinando para você, que Deus se tornou um maldito naquela cruz, para te justificar e receber todo o pecado no seu lugar. E Deus, por amor a você, Ele se fez um maldito naquela cruz, para ser o seu justificador, e para quando Ele te justificar, Ele não fosse considerado um abominável, porque ao ser um abominável, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Deus se tornou uma maldição, e ao se tornar uma maldição, o texto de Provérbio foi concluído, aquela maldição foi satisfeita. Deus satisfez tudo aquilo que é necessário para que a salvação fosse possível ser dada de graça. Você não tem que pagar nada para Deus, você não tem que dar dízimo, você não tem que dar oferta, você não tem que fazer sacrifício de dinheiro, sacrifício de dia, você não tem que fazer sacrifício de guardar sábado, guardar domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, porque você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz, e como luz e no reino de Deus, todos os dias são sagrados, todos os dias são santos, porque para aqueles que são santos, tudo é santo, tudo é santificado, porque Deus santificou todas as coisas lá no corpo de Cristo Jesus, e nós somos um povo resgatado e lavado pelo sangue de Cristo. Tudo aquilo que nós tocamos nesse mundo, através da oração, todas as coisas são santificadas pela oração e pelo sangue de Cristo. Então tudo que nós vamos fazer e colocarmos a nossa mão em oração, tudo é santificado para Deus, porque Deus já o santificou na cruz de Cristo. Então nós devemos parar com esse negócio de separar coisas especiais, dias especiais, momentos especiais,
entender que de uma vez por todas, tudo foi santificado, e nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Nós fomos justificados gratuitamente através da morte de Cristo naquela cruz, e Deus é justo agora. Satanás não vai poder dizer: você é injusto porque você condenou o inocente e justificou o ímpio. Não, porque Deus foi uma abominação naquela cruz para se tornar para ser justo e o justificador. Então ninguém pode acusar Deus. Nessa justificação, na abominação de Cristo, Satanás foi derrotado, porque Deus se tornou um ser abominável naquela cruz, para que tudo o que Deus fizer, toda a salvação e toda a restauração, Deus é considerado justo, porque um homem morreu, o Deus homem morreu naquela cruz, e tudo foi reconciliado com Cristo, naquele momento. Mas por um momento Deus está deixando nós vivemos nessa terra, porque nós somos a luz e o sal do mundo, pregando o Evangelho. Essa é a verdade de Cristo Jesus. Esse é o poder que resgata e tira o homem das trevas. É a justificação, é o pleno entendimento do que Cristo fez na cruz. Ele se tornou um ser maldito com seu filho, para ser justo e o justificador daqueles que creem. Então a salvação não é por obras, não é pela Torá, não é pelo Alcorão, não é por qualquer outra atividade de luz, ou qualquer anjo, ou qualquer budismo, ou qualquer religião do mundo, mas é unicamente, exclusivamente pela fé em seu Filho, Jesus Cristo. E Ele te chama: venha e creia que Deus se fez uma abominação naquela cruz no seu lugar, para te justificar e te dar o perdão gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus. Então você que não creu, você que não entendeu ainda, você que ainda está dentro da igreja, pode ser pouco tempo ou muito tempo, e não conseguiu entender essa justificação de Deus, e continua na vida do pecado e do erro, se arrependa, e leia Romanos 9 e Romanos 9, 10, e confessa a Cristo, e se entrega a Ele, vendo o tamanho daquilo que Deus teve que fazer, o tamanho do sacrifício que Deus teve que fazer. Ele teve que se tornar uma maldição naquela cruz, no seu lugar. Nenhum outro Deus, nenhum outro ser jamais fez isso por um povo que Ele ama e que Ele chama. Esse é o amor de Deus. Ele morreu, se tornando maldição no meu e no seu lugar. Então você que é filho de Deus, que está ouvindo essa mensagem, creia e venha, porque Cristo te chama, o seu Deus te chama para a salvação. Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador de dentro do seu coração, se arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus e seja salvo, e todos os seus pecados serão perdoados através da morte de Jesus naquela cruz. Então creia que Jesus é o Filho de Deus verdadeiro, que morreu naquela cruz, se tornando maldito, sendo maldição no seu lugar. Obrigado por você ouvir essa mensagem. E se você entendeu e compreendeu a dimensão do amor de Deus, vá para uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeiramente. Igrejas tradicionais, igrejas que tem como base e regra de fé unicamente, exclusivamente a palavra de Deus. Igrejas bíblicas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas e muitas outras igrejas que eu não lembro o nome. Mas fuja daquelas que vive pregando e ensinando essa teologia de prosperidade, teologias de milagres e cura, porque ali não há transformação de vida e não há o verdadeiro ensinamento do que Deus fez na cruz pelo pecador e salvou, e nos tirou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Tenha um bom dia.